Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este mês da advocacia na seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem como tema, nesse mês da advocacia, os impactos na nova era jurídica na advocacia. Meus cumprimentos, boa noite a todas, boa noite a todos. Contaremos hoje com este painel de 90 minutos, em que falarão conosco sobre coaching e valorização da advocacia, as colegas e colegas, doutora Raquel Castro, doutor Ricardo Diogo Medeiros de Araújo e doutor Luiz Gustavo Marinoni. De imediato, passo a palavra, então, à doutora Raquel Castro, que é presidente advogada e presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel, está com a palavra para nos brindar com seu conhecimento. Boa noite e muito obrigado. Obrigada, Rafael. Gostaria de cumprimentar, boa noite a todas, a todos, cumprimentar meus colegas aqui de painel, doutor Ricardo Medeiros, doutor Luiz Gustavo Marinoni, agradecer aqui o convite da ESA de Santa Catarina por fazer parte aqui desse evento espetacular do mês da advocacia, agradecendo também a confiança do presidente Rafael Assis Horn, que é um excelente advogado, tem vindo fazendo uma gestão brilhante em Santa Catarina. Bom, o propósito do nosso painel hoje é falar um pouco sobre coaching e sobre o que o coaching tem a ver com a valorização da advocacia, né? E eu gostaria de começar a minha fala perguntando para vocês quantas pessoas aqui presentes que estão nos assistindo gostariam de descobrir o que te impede de ter sucesso na vida e chegar aonde você quer chegar? Quantos de vocês gostariam de ganhar mais dinheiro, por exemplo? Por que algumas pessoas se esforçam, se dedicam e não conseguem prosperar na vida? E por que outras, que às vezes não têm nem terceiro grau, às vezes não têm nem o ensino médio completo, prosperam e ficam ricas? Já passou pela cabeça de vocês isso? O que impede a gente de ter a vida que a gente quer ter, de ter a situação financeira que a gente quer viver, de ter o corpo que a gente quer ter, de ter o relacionamento que a gente quer ter, o trabalho que a gente quer ter? O que nos impede de chegar lá? É algo tão enraizado que muitas vezes fica difícil de descobrir. São as nossas crenças. E aí você pensa assim, o que são crenças? Crenças, na verdade, é aquilo que determina como vai acontecer a nossa vida. Se nós seremos ricos ou não, e se formos ricos, se vamos quebrar ou não. Crenças é tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu vindo dos seus pais quando você era criança. Especialmente dos seus pais. Claro que também temos influências de irmãos, tios, avós, professores, amigos, mas especialmente dos nossos pais. O que você ouvia de maneira constante e repetida sendo dita para você? Já pararam para pensar? Crenças nada mais são do que uma programação mental. Quando nós nascemos, é como se o nosso cérebro fosse um CD virgem. Estou meio antiquada, né? Hoje em dia nem tem mais CD virgem, mas enfim, vou usar essa expressão para justificar aqui, para dar o exemplo. Quando a gente nasce, é como se o nosso cérebro fosse um CD virgem. E nesse CD virgem vai sendo gravado todas as impressões que nós temos da vida que vamos conhecendo. Quando eu toco, por exemplo, aqui o meu computador, através do meu tato, eu estou levando uma mensagem para o meu cérebro que faz conexões neurais, sinapses neurais, e que gravam nesse meu CD virgem um aprendizado. Então, eu sei qual é a textura desse computador, se ele está quente, se ele está frio, e isso grava em mim um aprendizado. Na verdade, todos os aprendizados que nós vamos tendo ao longo dessa vida funcionam dessa forma. E tudo que a gente vivenciou na nossa infância gera uma programação mental no nosso cérebro. É como se a gente tivesse um óculos que a gente veste
E é dessa forma que eu enxergo o mundo. É um sentimento de certeza absoluta sobre como são as coisas, como são as pessoas, como é a vida em geral. É desse jeito aqui que eu enxergo o mundo. Isso aqui é como se fosse um simbolismo das minhas crenças. E aí eu pergunto: quem você acha que é? Onde você acha que é capaz de chegar? Quanto sucesso você merece ter? Quanto dinheiro você merece ganhar? Todas as nossas experiências são resultados das nossas crenças. O que você ouvia sendo dito de maneira repetida para você quando você era criança? E quando eu fizer essa pergunta, eu vou utilizar muito aqui o exemplo do dinheiro, porque ele é um pouco mais didático para a gente poder entender essa situação da crença limitante. O que você via da situação financeira dos seus pais? Você via despensa cheia, geladeira cheia, vocês faziam viagens todo ano, muitas vezes viagens internacionais, você via o seu pai investindo dinheiro, ou será que você passou escassez, passou vontade? Seus pais ganhavam salário e logo pagavam as contas da casa e pouco sobrava? Muitas vezes você queria aquele tênis da moda, aquela calça da moda e não podia comprar. O que você ouvia sendo dito de maneira repetida e constante para você sobre situação financeira? Será que você ouvia, quando criança, frases do tipo: "Ah, meu filho, minha filha, ganhar dinheiro é muito fácil. Você vai ganhar muito dinheiro nessa vida, se preocupa não"? Ou será que você ouvia frases do tipo: "Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Na volta a gente compra. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Rico não entra no reino dos céus. Todo rico é arrogante. No Brasil, ninguém ganha dinheiro honestamente". Qual dessas duas experiências foi a sua? E o que você sentia da relação dos seus pais? Você via que era uma relação baseada em amor, carinho, cumplicidade? Ou era uma situação de brigas constantes, presenciando seus pais, às vezes, falando um palavrão um para o outro, talvez um divórcio? O que você sentia vindo da relação dos seus pais? O que você ouvia de forma repetida e constante sobre você mesmo? Será que seus pais diziam: "Meu filho, minha filha, você vai ter uma vida de muito sucesso. Você vai ganhar dinheiro fácil, você vai ter uma casa muito bonita, você vai ter uma esposa ou um marido sensacional, seus filhos só vão te dar alegria"? Será que era isso que você ouvia? Ou será que você ouvia frases do tipo: "Burro, idiota, imbecil, não faz nada que preste, sua única obrigação é estudar e você não tira uma nota boa. O que eu fiz para merecer isso? Seu irmão é melhor que você"? Ou aquela famosa frase assim: "Ah, você vai ver, um dia os seus filhos vão fazer com você o que você está fazendo comigo". Será que era isso que você ouvia vindo dos seus pais? Ou, de repente, você não ouvia nada disso, mas o seu pai poderia ser ausente. Pode ser ausente porque trabalhava muito e não tinha tempo para te dar atenção. Você queria brincar quando ele chegava do trabalho, ele chegava cansado. Muitas vezes, quando ele chegava, você já estava dormindo. Ou será que o seu pai se divorciou da sua mãe e, de repente, foi embora? E se o meu pai, que é o meu herói, não pode me dar atenção, ou se divorciou da minha mãe e foi embora, é porque eu não sou importante. E se eu não sou importante, eu vou crescendo sem entender por que eu viro essa advogada que não sabe colocar valor no meu serviço, não sei cobrar honorários. Muitas vezes eu acabo aceitando qualquer cliente por qualquer valor. Às vezes cobro valor abaixo da tabela. Se o cliente tenta negociar, eu aceito para não perder o cliente e não me valorizo. E vou vivendo uma vida abaixo do que eu poderia. Por que algumas pessoas, às vezes, olham quem está no topo da carreira e dizem: "É lá que eu vou chegar. Eu quero ter um escritório igual ao dele, igual ao dela"?
E aí a pessoa sai se desenvolvendo, sai fazendo tudo o que precisa ser feito e chega lá. E por que que outras pessoas olham quem está no topo da carreira e diz: ah, isso aí não é para mim, não. Eles tiveram sorte na vida, herdaram o escritório do pai, do avô. Se eu tiver um dinheirinho para pagar minhas contas, tá bom. E aí a pessoa continua vivendo uma vida limitada. Por quê? Se nós temos a mesma neurofisiologia, fala filosofia, por que que alguns de nós se sentem capazes de chegar aonde queremos chegar e outros nos sentimos incapazes e vamos vivendo essa vida limitada? As nossas crenças, elas não vêm exclusivamente da nossa infância. A maior parte delas, sim. Só que quanto mais você vive um impacto emocional, mais forte uma crença se instala. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a mãe está arrumando a casa e a filha quer ir lá ajudar, né? Mãe, deixa eu ajudar aqui, ou o filho, mãe, deixa eu pegar aqui a vassoura, deixa eu varrer a casa para você. E a mãe fala assim: menino, deixa essa vassoura aí no canto, você é muito desastrado, vai quebrar alguma coisa. Mas a criança quer mostrar que é capaz de ajudar a mãe, e ela vai lá mesmo assim, ela pega a vassoura, começa a varrer a casa, esbarra num vaso de vidro que cai no chão e quebra. Qual será a reação da maioria das mães? Tá desastrado, eu não falei que você ia quebrar alguma coisa. Não faz nada que preste, só peste, sai daqui. Vai antes que você meta o pé num caco de vidro. Será que era assim que a maioria das mães reagiria? A criança ouviu o xingamento vindo da mãe? Ela sentiu, de repente, um beliscão, tomou um tapa pelo que fez? Como que essa criança vai crescer? Provavelmente ela não vai fazer nada, ela não vai tentar nada na vida. As oportunidades vão passar na frente dela e ela não vai pegar e ela não vai fazer. Por quê? Porque se ela tenta fazer alguma coisa, ela é xingada e dói, eu desisto de tentar. Só que isso é algo tão enraizado no nosso subconsciente que é muito difícil da gente acessar essas crenças. E aí a gente vai tendo essa vida abaixo do que a gente poderia viver. Não mudamos a nossa própria história e, pior, não mudamos as histórias dos nossos filhos. Quantas vezes a gente repete também esse padrão que a gente ouve dos nossos pais? Uma outra maneira muito comum de uma crença ser instalada, um outro forte impacto emocional, é quando a criança, por exemplo, faz alguma bobagem e o pai, muito nervoso, não sei, de repente a criança vai lá, mete o dedo numa tomada e o pai está muito nervoso, tira o cinto e começa a dar uma coça naquela criança. E enquanto ele bate na criança, ele fala a pior frase que alguém poderia dizer para uma pessoa: eu faço isso porque eu te amo. E essa criança cresce entendendo que amor é violência, amor é apanhar, amor é bater. E depois se cresce, é uma mulher, não entende por que só se mete em relacionamento abusivo. Sai de um relacionamento abusivo e entra em outro. E muitas vezes não consegue nem sair daquele. E se for um menino, vai ser o abusador. Vai ser o cara que bate na esposa. Porque ele aprendeu que isso é amor. Essas crenças são muito difíceis de acessar porque a gente não lembra dessas situações da nossa infância. E aí fica a pergunta: se você possui sonhos, se você quer ter uma casa bacana, se você quer poder viajar todo ano, você começa a trabalhar, feito um doido, feito uma maluca, trabalha, 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 se esforça, se esforça, se esforça, trabalha 10, 12 horas por dia e começa a ganhar uns degraus na sua escada financeira. Vamos imaginar que aqui tem uma escada. E aí você começa aqui embaixo e aí tá levando, ó, tá já no quarto degrau da sua escada financeira. E aí a sua vida melhora. Só que o que vai acontecer se você não mudar a sua crença financeira que está aqui, ó, no primeiro degrau? Você vai dar um jeito de se sabotar e vai voltar para cá. Você vai pedir demissão de um emprego que era ótimo. Você vai dar um jeito de brigar com seu chefe.
Você vai dar um jeito de cometer algum erro no seu trabalho para ser mandado embora. Tudo isso de maneira inconsciente. Porque você não mudou as suas crenças financeiras que continuaram aqui. Você continua achando que dinheiro não dá em árvore, o que significa que esse dinheiro não dá em árvore, dinheiro é muito difícil de ganhar. E aí você pensa assim, não, mas eu sou jovem ainda, eu vou tentar tudo de novo. E aí vai fazendo, trabalhando, trabalha 12, 14, 16 horas por dia e de novo cresce na sua escada financeira. E aí muda, não mudou a crença, não trabalhou a crença para vir junto, se sabota novamente. Aí, o que acontece geralmente com a pessoa que faz isso? Começa a botar a culpa em todo mundo. Porque essa é a grande característica da vítima. É o arremesso da culpa. A culpa é do chefe, a culpa é da esposa que não apoia, do marido que não apoia, a culpa é do governo, a culpa é da crise, a culpa é de Deus. Sai culpando todo mundo. Só não percebe que quem dita os próprios resultados com base nas suas próprias crenças é a própria pessoa. Como que a gente faz, então, para mudar essas crenças se elas são tão difíceis de serem acessadas? Você tem várias ferramentas possíveis para fazer isso. A ferramenta que eu trago hoje para vocês, e que depois o Dr. Ricardo vai abordar um pouco mais, é justamente o coaching. O coaching é uma das ferramentas capazes de fazer com que você acesse as suas crenças, ainda que elas sejam inconscientes, ainda que estejam no seu subconsciente, trazendo essas crenças, trabalhando elas para você então poder prosperar na sua carreira, prosperar na sua vida, ter a vida que de fato você merece. Mas uma dica que eu já dou para vocês, e aí já vou me encaminhando para o final, é que vocês percebam que as nossas crenças estão em tudo aquilo que a gente verbaliza. Todas as vezes que você verbaliza algo e que você repete isso de maneira constante, pode perceber que ali tem uma crença. Ah, eu não consigo achar tempo para me organizar. Eu até anotei aqui, vou ler aqui as crenças que eu mais escuto nos meus atendimentos de coaching. Eu não consigo me organizar, eu não tenho tempo, eu não sei falar em público, eu não sei me vender, ganhar dinheiro é difícil, guardar dinheiro é difícil, eu não sou inteligente o bastante, eu não gosto de ler, eu não tenho sorte na vida, só filhos de ricos são ricos, mulher não toma iniciativa, deve ficar a vida inteira esperando o príncipe encantado. Preste atenção no que você verbaliza. E aquela que eu mais gosto, eu sou assim e não vou mudar. Quem quiser gostar de mim, que goste do jeito que eu sou. E às vezes publica até no Facebook a frase, achando que tá bonito. Pensa, quais são as frases que você mais verbaliza? Eu atendi uma jovem advogada que dizia, eu só vou ganhar dinheiro quando eu tiver 20 anos de experiência. De onde ela tirou isso? Quem disse que um jovem advogado não pode ganhar dinheiro? O importante que vocês saberem que o coaching trabalha a nossa inteligência emocional, trabalha as nossas crenças. E o que é inteligência emocional, que tantas pessoas falam? Inteligência emocional é o responsável por você ter sucesso na sua vida. O nosso cérebro é dividido entre o hemisfério esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo é aquele que a gente nutre com conhecimento técnico, aquilo que a gente estuda na faculdade, a lei, a doutrina, a jurisprudência. E essa parte técnica ela é responsável por 13% do nosso sucesso. 87% do nosso sucesso está ligado ao nosso hemisfério direito do cérebro, que é a emoção. Está ligado às nossas competências emocionais, que não é algo que se aprende em livro. Não é algo que você faz um cursinho e adquire inteligência emocional. Por exemplo, inteligências emocionais muito importantes para um advogado, para uma advogada. Saber falar em público. Quantos advogados você conhece que dominam totalmente a matéria, têm total conhecimento sobre o assunto e na hora de fazer uma sustentação oral treme, embarga a voz, às vezes leva um papel e fica balançando o papel, não consegue falar.
Mas você conhece aquele advogado, você sabe que ele sabe toda essa matéria, por que ele não faz uma sustentação oral? A forma que você se comunica é uma inteligência emocional. A gente precisa ter, por exemplo, liderança. Você saber coordenar a sua equipe do escritório, saber dar feedback, saber dizer não. Tem muita gente que não sabe dizer não. E fala sim para todo mundo e diz, enquanto fala sim para os outros, diz não para si própria. Resiliência é uma inteligência emocional que o advogado precisa ter para a gente aguentar os reverses da vida. Quantos de nós, nesse momento de pandemia, não perdemos carteiras de clientes? Ou que diminuíram drasticamente os nossos honorários, ou que tiveram que encerrar o contrato porque a empresa fechou? Isso é uma inteligência emocional? Como que você vai passar por essa situação? Você ter o autocontrole das suas emoções quando, por exemplo, numa audiência, uma testemunha mente descaradamente, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com o momento em que o juiz resolve que ele sabe mais do que você e começa a te dar uma lição na frente do seu cliente? Isso é inteligência emocional. Persuasão é uma inteligência emocional, você saber apresentar a sua tese ao juiz e convencê-lo do direito do seu cliente. Não se enganem, 87% das pessoas fracassam por ausência de inteligência emocional. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa de Harvard. Quem diz isso é Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é para a gente estudar? Muito pelo contrário. Nós precisamos estar sempre atualizados no direito. Mas só isso não é garantia do sucesso profissional. Nós precisamos trabalhar a nossa inteligência emocional. E o coaching é a ferramenta que eu conheço que é capaz de fazer uma grande, profunda e duradoura mudança nas nossas vidas. E já para encerrar, eu vou terminar com uma frase que eu gosto muito do Henry Ford, que ele diz o seguinte: se você acha que você é capaz, ou se você acha que você não é capaz, de qualquer forma, você está certo. Muito obrigada. Agradeço a participação e a presença da doutora Raquel. As palavras certamente devem ter tocado bastante gente que ouviu sua fala, e acho que essa reprogramação é necessária em maior ou menor escala para todos nós. Agradeço suas palavras, doutora, e na sequência já apresento, tá certo? Doutor Ricardo Diogo Medeiros de Araújo. Doutor Ricardo, ele é advogado e professor, Master Coach Integral Sistêmico da FebraCIS e analista de perfil comportamental CIS Assessment. Queria, então, dar as boas-vindas ao doutor Ricardo e passar a ele a palavra para que possa nos brindar com seu conhecimento. Doutor Ricardo, muito obrigado e a palavra é sua, doutor. Boa noite, doutor Rafael. Eu cumprimento, seu nome também cumprimenta a presidência da OAB, doutor Rafael Orne. Cumprimentar os demais palestrantes aqui presentes, doutor Gustavo Marinoni, doutora Raquel Castro, lá do Rio de Janeiro, veio nos contemplar aí com um brilhante comentário, com uma brilhante palestra. Se vocês me permitem, eu vou até puxar um gancho aqui da doutora Raquel, que falou sobre inteligência emocional no finalzinho dos comentários dela, e talvez as pessoas não saibam o que é verdadeiramente a inteligência emocional, senão a capacidade que nós temos, cada um de nós, de nos conectarmos consigo próprio e com as outras pessoas. A partir do momento que eu tenho uma habilidade bem desenvolvida de me conectar comigo mesmo, eu aprendo também automaticamente a me conectar com as outras pessoas. E o que isso tem a ver necessariamente dentro da profissão do advogado? Ora, tem tudo a ver. Porque se eu não entendo de pessoas, se eu não entendo de mim,
e eu não entendo da conexão com outras pessoas, eu não vou ter sucesso na advocacia. Não basta, agora nós estamos falando aqui entre advogados, não basta eu saber pura e simplesmente a letra da lei na ponta da língua. Não basta eu saber pura e simplesmente a doutrina ao pé da letra. Se eu não souber me conectar com as pessoas não vão me ouvir. Os meus clientes não vão me ouvir. O juiz também não vai me ouvir. Então, e como eu faço para poder compreender, para poder entender as pessoas? A resposta pode ser até simples, né? O desenvolvimento disso é que não é. Eu tenho que aprender a decifrá-las. E quando eu falo em decifrar pessoas, eu tenho que entender qual é o perfil comportamental de cada uma delas. Reconhecer que a pessoa que está na minha frente é de determinado perfil e, portanto, eu utilizo uma afinada comunicação com ela para poder extrair o melhor. E eu não estou falando aqui de manipulação, não. Eu estou falando de extrair o melhor dessa conversa. Certo? Eu estou falando aqui de sair de uma audiência plenamente satisfeito de que realizei um bom trabalho. De sair de uma outra conversa com outro advogado que representa a parte contrária, plenamente satisfeito de que eu fiz com que ele entendesse também as necessidades de meu cliente e conseguisse, então, moldar um acordo que, de fato, ficasse bom para ambos. E quantas vezes nós aqui, que somos advogados experientes, que temos anos na advocacia, nos deparamos com situações com os nossos próprios colegas, não precisamos ir longe. Assim, olha, eu não consigo acessar o advogado. Eu não consigo, ele é muito intransigente. O advogado, da última vez que eu liguei para ele, que eu conversei com ele por telefone, ele me disse assim, doutor, conversamos na audiência. Não deu acesso nenhum. E isso é o quê? Muitas vezes é a falta que nós temos de poder compreender como é que devemos fazer para poder acessar aquela outra pessoa. Ou seja, afinar a nossa comunicação. A partir do momento que eu entendo qual é o perfil comportamental, e todo mundo, em tese, segundo os grandes estudiosos da psicologia, o perfil comportamental está dividido em 4 grupos, 4 grandes grupos, né? Os dominantes, os influentes, os estáveis e os conformes. Os dominantes são aquelas pessoas mais autoritárias, aquelas pessoas que têm um poder de liderança mais afinado, né? Os influentes, aquelas pessoas que são mais facilmente cativantes pela forma com que falam, pela forma com que se expressam, né? Na maneira que conseguem, inclusive, aglutinar pessoas próximas delas. Os estáveis são pessoas mais planejadoras, algo que, de repente, para um dominante é extremamente difícil de se fazer, né? E eu falo isso de boca cheia porque eu sou um dominante, então eu sei o quanto é difícil para mim também planejar, né? O quanto que eu tenho que trabalhar isso dentro de mim e, principalmente, o quanto que eu tenho que me cercar das pessoas de perfil contrário ao meu. E a tendência, senhores, a tendência é de nós aproximarmos exatamente as pessoas que são do mesmo perfil. Porque a linguagem é muito mais fácil. Uma pessoa que não entende de perfil comportamental,
Se ela é um dominante, ela vai atrair os dominantes próximo dela. E ela vai achar, porque a conversa a comunicação vai ser muito fácil, muito tranquila. Só que a partir do momento que eu preciso de um colega dentro do meu escritório, eu vou dar um exemplo aqui, dentro do meu escritório, que ele seja mais detalhista num processo, que ele construa uma petição de uma forma mais detalhada, mais planejada, talvez não seria um dominante a melhor pessoa para se fazer isso. E eu estou falando isso para vocês por experiência própria. Até alguns anos atrás, eu só tinha dominante e influente dentro do meu escritório. Quando eu descobri essa ferramenta fantástica que se utiliza dentro do coaching, eu passei a contratar os nossos associados por perfil comportamental também, porque, afinal de contas, experiência técnica, a gente olha ali no currículo e comprova através dos diplomas, das experiências profissionais que a pessoa teve, uma ou outra referência pessoal, aquilo que todo mundo faz. Mas o que me adianta eu ter um pós-doutor trabalhando comigo se ele não sabe se comunicar com o meu cliente? A ponto, de repente, de perdê-lo. A partir do momento que eu comecei a entender o que era perfil comportamental, eu passei a aproximar as pessoas para trabalhar comigo, para fazer parte da minha equipe, para a gente poder alavancar os nossos resultados juntos, pessoas que me cobriam, vamos dizer assim. Pessoas que preenchiam as lacunas. E o que, num contexto, né? O que a análise de perfil comportamental, aonde também que ela pode ser utilizada? Ela pode ser utilizada, por exemplo, quando eu sinto a necessidade de aumentar a performance do meu escritório, entre os meus colaboradores. Eu consigo identificar os gaps dentro do meu escritório, onde é que estão as falhas, onde é que estão facilmente. Eu consigo identificar isso através do perfil comportamental. Às vezes, simplesmente trocando determinado colega de um setor para um outro, né? Eu não preciso nem dispensá-lo. É só colocando, é um xadrez, é só colocando a peça certa no local certo, né? E melhor, eu consigo ter uma comunicação mais eficaz com essa equipe. Eu preciso entender como é que eu tenho que falar quando eu sei que um colega meu ele não é dominante como eu, ele é um estável, né? Até para fazer a resolução de um conflito, seja no escritório, seja com um cliente, seja com um advogado da parte contrária, e seja numa audiência. Entender de perfil comportamental foi fundamental, pelo menos na minha vida, para eu poder alavancar os resultados do meu escritório. E, claro, eu só entendi de perfil comportamental quando eu comecei a entender também de coaching. Porque eu aprendi perfil comportamental dentro do coaching. E, claro, e se você quer expandir, se você quer crescer, o desenvolvimento de lideranças dentro do escritório também se faz com perfil comportamental, identificando o perfil de cada um, né? A identificação de talentos dentro do escritório também se faz dessa forma, né? Até a maneira com que você motiva uma pessoa, você vai motivar um dominante de uma forma, um estável de outra, um influente de outra, completamente diferente. Essa análise é extremamente importante, né? O coaching em si, agora eu vou entrar no meu tema. Na verdade, o coaching apareceu na minha vida há 3 anos atrás. E para vocês entenderem, eu tenho mais de 15 anos de advocacia e até então,
do tempo que eu iniciei a advocacia até 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu vinha crescendo 5, 7, quando bom, 7, 10% ao ano, gradativamente. Dos 3 últimos anos, eu cresci quase 100%. E isso tudo se deu em razão do coaching. Isso tudo se deu porque eu comecei a entender de que se eu não compreendesse de pessoas, eu não ia ter sucesso na advocacia. A doutora Raquel, antes da gente começar o bate-papo, falou, inclusive, que o coaching ainda é muito criticado, e de fato é. Nós estamos preparados para isso. No meio jurídico, nós estamos mais preparados ainda para isso, né? Hoje, só que, principalmente porque na advocacia nós temos uma falta de vulnerabilidade imensa. Advogado, por si só, já é uma pessoa rígida, não vulnerável. E a gente sabe muito bem que quando a gente fala de vulnerabilidade aqui no coaching, a gente está falando de resiliência também, onde a gente elasticida para poder crescer, para poder entender. Vulnerabilidade não é fragilidade, né? Muito pelo contrário. Quem se demonstra vulnerável dentro do coaching, dentro da advocacia, demonstra que não sabe tudo. Demonstra humildade. E a gente sabe muito bem o quanto a humildade é importante, né? Então, pessoal, eu fico por aqui e fico à disposição de vocês aí. Volto a palavra ao doutor Rafael. Muito obrigado, doutor Ricardo. A gente foi aprendendo, né, com o tempo, que muitos dogmas que a gente enfrentava de achar que a inteligência artificial não ia chegar na advocacia, que derruir algumas crenças e análise de perfil comportamental também talvez não estivessem inseridos no meio jurídico, e o dia a dia tem provado para a gente que essa evolução é absolutamente necessária nos dias de hoje. Muito obrigado, doutor Ricardo, para que a gente mantenha o assunto quente aqui e que a gente possa ouvir aqueles que a gente, de fato, veio aqui para ouvir. Eu convido o doutor Luiz Marinoni, que ele é sócio do escritório Marinoni Advocacia, né, sendo gestor da unidade de Balneário Camboriú, pós-graduado em Direito Civil, presidente da Comissão de Fiscalização e Ética da subseção da OAB de Balneário Camboriú, diretor de interiorização da Comissão de Inovação e Gestão da OAB do Paraná, professor da Escola Superior da Advocacia da OAB do Paraná, mentor de advogados e escritórios de advocacia, grande parceiro da advocacia, doutor Luiz Marinoni, com a palavra para nos trazer conhecimento nessa noite de segunda-feira. Segundou, doutor Marinoni? Segundou, Rafael. Obrigado pela deferência. Boa noite a todos. Uma satisfação enorme estar hoje, nessa noite aqui, podendo contribuir com a advocacia catarinense, e acredito que outros colegas de outros estados que estão aqui conosco. Quero agradecer, em primeiro lugar, a OAB de Santa Catarina, na pessoa do presidente Rafael Horn, a quem eu tenho em grande estima, em grande conta, grande presidente, um homem que tem cumprido, sim, com as suas promessas de campanha. A última delas é a eleição direta para o 5º Constitucional. Então, eu me sinto, apesar de ter a minha OAB aqui de Santa Catarina como a minha suplementar, pois eu sou natural do Paraná e lá tenho ainda a minha inscrição principal, mas eu me sinto muito confortável aqui na nossa OAB em Santa Catarina, tendo o doutor Rafael como presidente da nossa seccional. Quero agradecer também ao doutor Marcos Motter Borges e ao doutor Pedro Miranda,
que são os coordenadores científicos desse mês da advocacia, pelo convite que me foi feito. Mais do que só os coordenadores científicos, eles são também processualistas, né? O doutor Rafael se enganou ali com o nome do meu irmão, que é o Luiz Guilherme Marinoni, eu sou o Luiz Gustavo, mas o Pedrinho e o Marcos são processualistas, então a gente tem já uma relação um pouco antiga com eles, e mais do que tudo isso, são amigos, né? Quero também agradecer a todos os presidentes de seccionais, que suponho que estão aqui presentes, que já faço na tua presença, na tua pessoa, Rafael, como presidente da seccional de Criciúma, onde eu tive aí na tua seccional no ano passado, em agosto, eu acredito, ou julho, fazendo a palestra Repensando o Escritório da Advocacia, e que agradeço a todos os presidentes. No ano passado, estive em 74 seccionais de OAB, em 7 estados do país, mas aqui em Santa Catarina estive em mais de 20 seccionais, então conheci das 48, que nós temos o 49, então conheci praticamente esses presidentes todos, sempre pessoas muito amáveis que me receberam muito bem. Obviamente, agradeço ao Dr. Ricardo Araújo, presidente da Comissão de Coaching, da qual eu faço parte, apesar de não ser coaching, mas me honra muito em ser membro dessa comissão e ter o Dr. Ricardo como presidente da Comissão de Coaching. Quero cumprimentar também a doutora Raquel, uma amiga de longa data. Já conheço a doutora Raquel há alguns anos, antes dela enveredar pelo coaching, e que gentilmente aceitou esse convite da Comissão de Coaching, da nossa OAB aqui de Santa Catarina, para estar conosco nessa noite. A Raquel é uma grande amiga, em quem eu tenho em ótima estima. Gosto muito de você, Raquel, então me sinto muito confortável e amei as tuas palavras, as coisas que você falou. Não é? Quero, então, agradecer a todos os presentes, a todos esses que estão aqui nesse mês da advocacia, que é o mês de agosto, e que a nossa OAB aqui genuinamente intenta, nesses 30 dias, em fazer um mês da advocacia, o que, de fato, eu também rendo as minhas homenagens a todos aqueles, não só os coordenadores científicos e a diretoria da OAB, mas a todos aqueles que estão envolvidos no desenvolvimento desse projeto, desse trabalho, porque trabalhar um mês com tantas palestras é realmente algo muito difícil. Eu devo admitir, então, rendo as minhas homenagens a todas as pessoas da parte técnica, a todos os funcionários da OAB. Eu agradeço já desde logo, como membro da OAB, a todos vocês que na verdade, são as colunas que estão sustentando, que também sustentarão esse mês da advocacia. Sobrou aqui para mim falar sobre valorização da advocacia, né? E a valorização da nossa profissão como advogado, né? Eu fiz 20 anos de inscrição na OAB nesse ano. Eu me formei em 1999 e ingressei definitivamente em julho do ano 2000 na OAB do Paraná. E de lá para cá, a gente tem visto, obviamente, uma ascensão ou uma multiplicação muito grande do número de advogados. Então, falar sobre a valorização da advocacia é algo que muitas vezes não é fácil, porque cá entre nós, nós conseguimos nos entender, mas cá entre nós, daqui para fora, a nossa profissão não é uma profissão valorizada. Uma profissão que, ao contrário, é desvalorizada. E eu dividi os tópicos da valorização em 4 tópicos, que eu já vou falar eles desde logo, e vou tentar depois esmiuçá-los se houver tempo. Primeiro, a valorização educacional, a valorização profissional, que inclui a valorização dos honorários e a valorização pessoal.
Então, eu queria começar falando pela valorização educacional. A nossa profissão deve ser valorizada inicialmente na nossa formação, naquela formação de base que começa na nossa faculdade. Dentro disso, a gente tem aí um número gigantesco de faculdades de direito. Não é um dado novo que eu trago, mas o Brasil tem mais de 1.600 faculdades de direito, que é mais do que todos os outros países do mundo somados. Então, é muita faculdade de direito. E essas faculdades de direito, nós sabemos que tem aquelas que nós poderíamos considerar as mais top. Nós temos várias intermediárias, mas nós temos, sim, muitas faculdades de direito deficitárias. Vocês todos hão de convir que é muito difícil ter uma faculdade de direito... Boa noite, tudo bom, amigo? Sim, o que eu posso te dizer? Eu acho que o microfone do presidente está ficar com outras aberto. Então, vocês hão de convir que é muito difícil você ter uma faculdade de direito cuja mensalidade custa por volta de R$ 280, que ela tenha uma qualidade excepcional. Ela vai ser uma faculdade de direito que também, por consequência, por ser de baixo custo, também está remunerando mal o professor. E muitas vezes o professor não quer sair para dar aula, talvez por poucos reais por hora, considerando que a maioria das faculdades remunera por hora os seus professores e não num regime de CLT ou de 40 horas, né? Normalmente num regime horário. Daí, então, nós temos que as melhores faculdades, nos rankings, se a gente avaliar, entre as 20 melhores faculdades ranqueadas de direito, a maioria delas são faculdades públicas, né? No contrassenso, posso destacar a FGV como está entre as 10 melhores, a terceira, se não me engano, que é uma particular. Bom, então, como valorizar as instituições? É muito difícil, né? Então, a desvalorização já começa na não valorização da instituição. Nesse ponto, a OAB, através do seu Conselho Federal e seu Conselho Seccional, seus conselhos seccionais, fazem ainda uma certa filtragem, eu diria, com a prova da OAB. Então, não é que a prova da OAB tem que ser difícil para que haja muitas inscrições. Não, a prova da OAB tem que, de fato, separar, de uma determinada maneira, o joio do trigo. Porque se nós tivéssemos admitindo nos quadros da nossa instituição, que é uma instituição quase que centenária, pessoas advindas de faculdades de direito deficitárias como colegas, estaria muito mais dificultoso. Eu não estou falando só de questão técnica, eu estou falando, muitas vezes, de questões de base de português, de falta de leitura. Então, a valorização educacional, quem está fazendo hoje, e ainda, repito, graças a Deus, são os conselhos seccionais e o Conselho Federal, quando executam a prova da OAB, que faz essa filtragem. Mas, fora isso, todos nós aqui advogados, temos que nos valorizar ainda educacionalmente quando nós mantemos o nosso nível de estudo. Eu costumo dizer nas minhas palestras, quando falam em sucesso na advocacia, ou ter um escritório grande, ou ganhar muito dinheiro na advocacia, e eu vejo algumas pessoas vendendo em plataformas 5 passos para uma advocacia de sucesso, eu costumo dar esses 5 passos para uma advocacia de sucesso. E, para mim, os 5 passos para uma advocacia de sucesso se resumem em estudar, 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 estudar e estudar. E aqui eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Eu vou estudar mais do que eu vou trabalhar. Não existe uma advocacia de sucesso sem um estudo constante. Não existe um grande escritório da advocacia que não tenha pessoas que estejam pensando o direito. Não existe um escritório ou um colega, ou um advogado que está ganhando dinheiro com a advocacia
sem que ele seja um estudioso daquela área, sem que ele seja uma pessoa que está em constante aprendizado e em constante evolução. Então, não vai existir uma valorização da advocacia enquanto nós, entre nós, não valorizarmos o estudo, não valorizarmos aquele que, de fato, tem o mestrado, aquele que, de fato, tem o doutorado, aquele que escreveu o livro, aquele que está pensando o direito, aquele que está inovando no direito de forma técnica. Então, a valorização, ela é, em primeiro lugar, educacional. É nós valorizarmos os bons cursos de direito e é nós, principalmente entre nós, depois de formados, depois de ingressos na advocacia, nos quadros da OAB, é nós nos valorizarmos pelo nosso conhecimento, pelo nosso constante estudo, que pode ser de área conexa. Eu tenho pós-graduação em psicanálise, porque estudo direito de família e acredito que seja uma área correlata. Outro colega pode ter uma pós-graduação em MBA, outro colega pode ter em matemática financeira, em coaching, em áreas que vão agregar para que o teu trabalho seja melhor. E aí, quando eu falo em valorização da educação e constante estudo e constante aprendizado, isso tudo deixa outras questões com só menos importância, como, por exemplo, o debate, que eu acredito ser importante, mas sobre marketing jurídico. Porque o marketing jurídico não é o milagre do Instagram ou o milagre do TikTok. O melhor marketing jurídico que você pode ter, eu sei que teve uma palestra agora sobre marketing, mas o melhor marketing jurídico que você pode ter é que o teu cliente está te trazendo outro cliente. Não vai ser fazendo gracinha no TikTok. Que me perdoem aqueles que eu sei que eu não vou ser 100%, que vão concordar comigo 100%, mas eu acredito que a nossa profissão, e aí vem a valorização profissional, é nisso que eu quero entrar, não comporta que você, como advogado, faça gracinhas no TikTok. Eu tenho conta no TikTok, mas eu não estou lá fazendo gracinhas na qualidade de advogado. Então, vamos para o segundo ponto, para a valorização profissional, que é nós nos valorizarmos como profissional do direito, como aquele profissional que recebe no nosso cliente pessoas angustiadas, como aquele que recebe no nosso escritório o cliente que precisa de ajuda. Ninguém vem ao nosso escritório se não for para pedir a nossa ajuda. E nós temos que estar disponíveis para ouvir essas pessoas que vêm. Se eu não tenho habilidades de escuta, eu não devo atender os clientes, escutá-los. Agora, se eu me proponho a ser advogado e se eu me proponho a atender os clientes, eu tenho que estar predisposto a ouvi-los, porque eles vêm para falar. Exatamente como a gente quando vai no médico. A gente vai para falar o que a gente tem. Quantas vezes a gente vai no médico e fala assim, a consulta foi rápida. Ah, eu acho que o doutor não me examinou direito, ele nem me deixou falar. Não é isso que nós muitas vezes falamos quando a gente reporta uma consulta médica. Será que o nosso cliente às vezes não sai do nosso escritório dizendo isso, o doutor não deixou eu falar? Então o cliente vem para falar. E quando a gente deixa o cliente falar e a gente se porta como um advogado atento, que está prestando atenção, se colocando, e aí vem vários conceitos dentro disso e vários posicionamentos, que é o meu escritório tem que estar organizado. 2, eu tenho que estar devidamente trajado. 3, eu tenho que me afastar do meu telefone celular enquanto eu estou atendendo o meu cliente. É um posicionamento. Quando eu faço isso, não é só porque eu estou atendendo aquele cliente, dando um bom atendimento para aquele cliente, é porque eu estou valorizando a minha profissão. Eu estou me valorizando e valorizando a nossa profissão, a todos nós, quando eu atendo bem o meu cliente. Quando o meu linguajar com ele, quando a minha comunicação com ele não precisa ser empolada, nem dificultosa, ao contrário. Eu tenho que me fazer entender. O cliente não quer saber o que são termos técnicos. Ele quer que você resolva o problema dele.
E o nosso cliente tem que sair melhor do que ele entrou. Quando o nosso cliente sai melhor do que ele entrou, obviamente eu estou valorizando a nossa profissão. Eu estou valorizando profissionalmente a todos nós como advogados. Quando eu trato com urbanidade o meu colega numa audiência, na frente do meu cliente. Porque a gente vive, infelizmente, ainda um conceito ou um conjunto de conceitos de uma era do litígio, ainda. Que o advogado bom é advogado gritão, que o advogado bom é advogado brigão, que o advogado bom é advogado que dá murro na mesa, que o advogado bom é aquele que distrata o outro advogado, é aquele que não cumprimenta o outro advogado. Quando, na verdade, a gente está voltado para a era da conciliação, para a mediação, para a arbitragem, para a solução não conflituosa. Não estou aqui a fazer uma análise da eficiência do judiciário, mas assim como para um médico, o pior lugar do paciente dele é no cemitério, talvez o pior lugar para o nosso cliente hoje seja no judiciário. Então, nós temos que litigar menos. Quando eu mostro para o meu cliente uma solução mais rápida e menos litigiosa, eu estou valorizando a nossa profissão. Quando eu me coloco e digo para uma determinada pessoa que vem me pedir uma consultinha grátis ou me fazer uma perguntinha numa festa de aniversário, eu não estou sendo soberbo de não responder, mas eu estou valorizando a nossa profissão. E a nossa profissão tem que ser valorizada nessas pequenas coisas, na urbanidade com que eu trato o meu colega na audiência, na urbanidade com que eu trato o judiciário. Ok que há uma igualdade de partes, não se discute isso entre nós, o Poder Judiciário e o Ministério Público, mas existe também algo que vem sendo desconstruído de uma forma um pouco maléfica, eu diria, de que nós, já que não existe, já que existe uma igualdade de partes, que nós não estamos nem aí para o juiz. Então, a gente trata o juiz de qualquer jeito também na audiência. A gente também não dá um respeito para o ato. A gente vai lá na audiência, já que é conciliação, e fala assim: a gente vem aqui só para cumprir tabela, não tem acordo, eu venho aqui só para cumprir tabela. Eu, enquanto conciliador, escutei isso de um colega. Se o colega vem ali só para cumprir tabela, já vem com a ideia de que não quer conciliar, não quer nem ouvir a outra parte, para mim, ele é o cara que joga na Série C, não é nem na B. A gente tem que ter um respeito pelo ato. Quando eu respeito o ato, que é a audiência, eu estou valorizando a nossa profissão. Quando eu não chego atrasado, quando eu não chego de qualquer jeito, quando eu não me refiro ao meu cliente de forma amistosa, quando eu também sei dizer não, quando eu também me coloco para o meu colega e não aceito uma proposta de acordo que seja suntuosa, quando eu também me coloco para o judiciário, para o juiz, em que ele talvez não possa estar falando, talvez até com o colega da outra parte, que seja mais jovem, com o advogado da outra parte. Às vezes o juiz está dando uma babada no cara e eu estou achando bom, eu estou achando que eu estou ganhando a causa, eu estou achando que a sentença vai ser favorável a mim, porque talvez o colega da outra parte, inadvertidamente, por falta, talvez, experiência, tenha cometido um deslize. E a gente sabe que em alguns processos, em algumas audiências, deslizes são realmente incontornáveis, como, por exemplo, numa audiência criminal. Então, quando eu me coloco para o juiz, eu estou valorizando a nossa classe. Isso tem faltado entre nós. Eu gostaria que a nossa classe se autovalorizasse, mas se valorizasse interna corporis. Eu tenho aqui, não por acaso, mais um livro, Piadas de Advogados. Isso aqui é um absurdo. Eu ganhei numa brincadeira. E eu mantive para usar num dia, numa noite como hoje. Piadas de advogado, num livrinho. Se você colocar no Google
piada de advogado, quantas menções você acha que vai aparecer? Eu vou dizer para vocês, eu fiz na tarde de hoje. 286 mil menções. Se você colocar piada de médico, aparece 29.200. Se você colocar piada de engenheiro, aparece 31.900. Quem é que está fazendo piada de advogado? São os outros. Por quê? Porque nos vem assim. Então, colegas que nessa noite me escutam, a nossa profissão precisa ser mais valorizada, sim. Deve ser mais valorizada, sim. Mas deve começar por nós. A valorização dos honorários só vai acontecer, e daí a gente escuta certas queixas ou reclamações de alguns colegas, quando nós não respondermos mais a perguntinha na festa de aniversário, quando a gente não der mais uma olhadinha no processo que é de outro colega. Porque quando alguém pede para a gente dar uma olhadinha no processo, esse processo tem outro patrono. E essa pessoa que pede para você dar uma olhadinha nesse processo não está também satisfeito com o advogado dele. Eu acho que a gente deve tomar muito cuidado com o cliente que chega falando mal do ex-advogado dele, que chega subestabelecido. Nem sempre aquilo que o cliente conta para a gente é exatamente o que aconteceu naquela relação com o ex-colega, com o ex-advogado dele, que é o nosso colega. Então, os honorários só serão valorizados quando nós valorizarmos a nossa profissão pessoalmente. Não dá para responder perguntinha, não dá para tirar uma duvidazinha, não dá para dar uma olhadinha no processo que tem outro patrono. Não dá para fazer consulta de graça. Você não vê alguém abrindo a boca para um dentista numa festa de aniversário, perguntando se aquela restauração foi bem feita. Se está certo. A gente não vê isso acontecendo em outras profissões. Nem em outras profissões que não têm curso superior. Mas na nossa profissão a gente vê. Então, a minha solicitação é que os nossos honorários devem ser, sim, mais valorizados também. Nós não podemos trabalhar à custa de nada. E é para isso que existe a tabela da OAB. Com a valorização profissional, nossa, a gente cria mais reputação. A gente melhora a nossa reputação. A gente melhora a nossa reputação como um todo e a gente melhora a nossa reputação pessoal também. Quando eu valorizo a minha parte educacional, quando eu valorizo o estudo, eu também estou valorizando a expertise. E reputação e expertise são as duas primeiras, primeiro a reputação e depois a expertise, são as duas primeiras características que definem a contratação de um advogado. Isso não é ideia minha, tem fonte. A fonte para isso é o anuário, tá? O Brasil 500. Primeiro, os clientes te contratam pela tua reputação, então quem você é. Segundo, te contratam pela tua expertise, aquilo que você sabe, porque você sabe resolver, porque você é o cara, e você só é o cara, e você só sabe resolver porque você está estudando. Mas, finalmente, nós precisamos nos valorizar pessoalmente. Porque eu cobro pouco, porque eu me sinto, às vezes, pouco. Eu dou a consultinha de graça porque eu acho que o cliente não vai ficar. Então, eu dou uma consulta de graça para ele talvez voltar. Eu estudo pouco, ou eu acho que devo estudar pouco, porque eu penso que o estudo não vai me trazer clientes melhores, ou mais clientes, ou clientes de valor agregado maior. Então, tudo está na base de uma valorização de autoestima. Essa valorização educacional, profissional e a dos honorários tem com base de que nós precisamos nos valorizarmos como pessoas.
nós precisamos entender qual é o nosso papel na advocacia, mas qual é o nosso papel naquilo que nós estamos desempenhando em qualquer ponto. Como pai, como filho, como marido, como advogado, como membro da OAB, como diretor de uma entidade, como professor, qual é a missão que eu tenho? E aí sim eu posso voltar nas palavras da doutora Raquel e dizer exatamente isso. Crenças limitantes que nos impedem de nós sermos mais. Crenças limitantes que nos impedem de nós nos amarmos. E só assim, quando eu posso ser um inteiro, é que eu vou ser melhor. Porque eu estou sempre achando que eu vou depender de alguém para ser melhor. De um sócio para ser melhor, de uma companheira, de uma esposa para ser melhor, de um filho para ser melhor. Quando, na verdade, eu tenho que ser melhor comigo mesmo. Rompendo com isso. A gente costuma dizer assim, se a gente voltar para a advocacia, o sujeito é podre de rico. Ou isso. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente aprende isso na igreja, a gente aprende isso em casa. E aí, então, fica mais difícil. E aí, quando a gente vê 1.200.000 advogados, 1.600 faculdades de direito, a gente começa a fazer de tudo para tentar ter um lugar ao sol. Nisso que também é uma exigência em escala de algo que não é nosso. Quem disse que eu tenho que andar num carro de tantos mil reais e que isso simboliza ou significa sucesso na advocacia? Quem disse que eu tenho que ter um escritório com tantos metros quadrados e que isso significa sucesso na advocacia? Essas crenças limitantes que a doutora Raquel falou, das quais a gente tem que romper, a gente tem que quebrar, que nos colocaram lá na nossa infância, o próprio sistema de ser advogado também coloca para a gente ao longo da nossa carreira e faz com que a gente também se frustre, porque a gente não consegue alcançar esse patamar que é inalcançável muitas vezes. Ou que eu coloco o eretão lá em cima porque eu estou olhando para o lado e não para frente. Então, o recado que eu quero deixar para vocês nessa noite é: vamos olhar mais para frente e vamos tentar fazer com que a nossa advocacia, a tua pessoal e aquela que é a nossa como corporação realmente, seja mais valorizada. Era essa a minha singela mensagem na noite de hoje. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela paciência. Espero que possa ter sido útil o que eu falei e devolvo a palavra mais uma vez agradecendo a nossa OAB, agradecendo a OAB de Santa Catarina e ao Dr. Rafael Horn, como presidente da nossa seccional. Devolvo a palavra ao Dr. Rafael. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Marinoni. Eu queria dizer que a todos ainda que nos ouvem, que quando me colocaram de mediador, eu sabia que ia aprender muito, mas o que a gente viu hoje com a doutora Raquel, com o doutor Ricardo e com o doutor Luiz Gustavo foram 3 banhos de conhecimento. Acho que só complementando, a gente hoje aprendeu aqui sobre as próprias crenças que nos incapacitam, nos limitam, de conhecer a si mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo, de Sócrates. E ainda a gente chegou agora com o Marinoni, de onde está o homem à sociedade, onde a sociedade ao direito, e talvez essa valorização que a gente possa implementar com ainda mais força para demonstrar quão indispensáveis somos à administração da justiça, na verdade um primado constante da nossa Constituição. Acho que esse é o grande momento da advocacia, de demonstrar que somos sim o farol de toda a sociedade. O Rui Barbosa mencionou certa feita que dentre os grupos sociais que compõem uma sociedade é a advocacia que lidera e que conduz. Então essa valorização nossa, o constante aprendizado com técnicas de coaching, com técnicas de conhecimento pessoal e alheio, e de valorização da profissão, com tudo aquilo que ela nos traz, é algo realmente que nos soma muito. Hoje foi uma noite deveras iluminada para quem aqui
nos acompanhou. Eu pergunto aos 3 palestrantes se tem alguma outra consideração a fazer, que queira fazer uma palavra final, um agradecimento final. Vamos manter na ordem que nós tivemos até agora, né? Convido a doutora Raquel, então, para deixar só seu boa noite a todos que ainda nos assistem. Doutora Raquel, por favor. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer o convite da Seccional de Santa Catarina. É um estado que eu me reconheço, porque minha família, por parte de mãe, é toda de Santa Catarina, né? Minha avó é natural de Lages, e eu tenho família na Ilha de São Francisco do Sul, em Joinville, então estamos espalhados aí pelo estado. Eu tenho um carinho especial, agradecer pelo presidente Rafael Horn, pelo convite, pela confiança, e também o convite que me foi feito pela Comissão de Coaching Jurídico. Gostaria de parabenizar os meus demais colegas do painel pelas brilhantes exposições e dizer, Marinoni, que é sempre um grande prazer ouvi-lo. Estava aqui fazendo as contas, quando você começou a falar, nós já nos conhecemos há 7 anos, mais ou menos, né? Já temos uma bagagem aí, uma história aí de trabalho juntos, pessoa em quem eu confio totalmente, e eu gostaria de parabenizar pela sua fala tão necessária, especialmente quando acho que a gente conseguiu perceber aqui como que a fala de um casou com o que o outro veio apresentar, né? E é justamente essa dificuldade de cobrar honorários que a maioria dos advogados tem, sobre essas crenças que eu comentei no início da minha palestra. E eu queria fazer uma observação sobre a cobrança da consulta. Ninguém vai ao médico e pergunta se ele não vai cobrar consulta. Você não tem médico que te atende de graça. Ou você paga um plano de saúde, ou você paga consulta. Não estou, obviamente, falando da rede pública. Mas você não vai ao médico e diz assim, poxa, eu posso marcar uma consulta com você e não te pagar? Né? Eu posso te pagar só se eu fizer a cirurgia? Só se eu fizer o tratamento? Não existe. E por que não existe? Porque a comunidade médica ela é unida em torno disso. Quando um de nós não cobra a consulta, você abre o espaço para que isso aconteça. Então, é exatamente como o Dr. Marinoni falou, vamos nos unir enquanto classe, nos valorizarmos, porque essa valorização começa com a gente e começa internamente, trabalhando as nossas crenças. Vamos refletir, por que eu não consigo chegar onde eu quero chegar? Por que eu não consigo cobrar uma consulta? Muitas pessoas padecem da chamada síndrome do impostor, que é aquela síndrome em que a gente só fica focado no conhecimento técnico, é aquele devorador de cursos, faz um curso atrás do outro e nunca se sente preparado. E se sente um engodo. Quando é contratado para fazer alguma coisa, fica assim, meu Deus, a qualquer momento vão descobrir que eu não sou capaz, vão descobrir que eu não sou um bom advogado, vão descobrir que eu não sei essa matéria. Quando a pessoa já é uma sumidade naquilo e ela não se vê dessa forma. Por que isso acontece? Por que essa síndrome do impostor é um fenômeno tão comum na nossa classe? Então, acho que o recado final era esse. Vamos realmente prestar atenção naquilo que a gente mais fala, naquilo que a gente mais repete, todos os dias, porque é ali que estão as nossas crenças, ali é o primeiro indício daquilo que a gente precisa trabalhar. Gostaria de parabenizar mais uma vez a OAB pela realização desse evento, parabenizar meus colegas de painel e posso deixar aqui o contato para quem quiser acompanhar os trabalhos da nossa comissão. Nós temos a comissão aqui de Santa Catarina, também presidida pelo Ricardo. Estamos juntos na comissão do Conselho Federal, né, Ricardo? Recém-criada. Estamos juntos trabalhando também na OAB Federal. Estou tentando levar o Marinoni lá com a gente também. Quem sabe eu consigo essa proeza de tê-lo conosco lá. E deixar só o contato do Instagram para quem quiser acompanhar os eventos, é Raquel Castro ADV, e lá a gente vai postando mais assuntos sobre coaching, sobre eventos que vocês aqui de Santa Catarina vão ser sempre muito bem-vindos a acompanhar. Obrigada a todos e boa noite. Muito obrigado, doutora Raquel, pela participação. A OAB de Santa Catarina agradece muito a sua presença aqui, trazendo esse conhecimento, né, somando sempre, somando força, somando cultura.
Doutor Ricardo, que ainda está conosco. Doutor Ricardo, suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse primeiro dia, que diz o nosso presidente Rafael Horn aqui, primeiro dia foi de cinema e nós temos até o final do mês para repetir dias como hoje. Doutor Ricardo, por favor. É verdade, é verdade. Meus queridos colegas, prazer imenso tê-los vocês aqui. Doutora Raquel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Doutor Luiz Gustavo, doutor Rafael, gratidão aí pela direção desses trabalhos, pela condução desses trabalhos, mas agradecer toda a OAB de Santa Catarina, na pessoa do nosso presidente Rafael Horn, e, obviamente, não menos importante, a coordenação da ESA, que agora está marcando aí os seus 30 anos, né, em especial na pessoa do Dr. Pedro Miranda, e também a Caixa de Assistência, aí, presidida pela doutora Cláudia Prudêncio, também uma querida colega. Senhores, amigos, é uma imensa satisfação. Doutor Luiz Gustavo, vou ousar acrescentar numa fala sua, dizer o seguinte: temos que olhar a advocacia, sim, para frente. Mas, inevitavelmente, para a gente poder olhar a advocacia para frente, nós temos que aprender a olhar o advogado para dentro. Se nós não conseguimos entender quem nós somos, nós não vamos saber chegar a lugar nenhum. Se nós não conseguimos entender aonde exatamente nós estamos, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então, o coaching jurídico está aí, é uma realidade, aliás, uma realidade mundial, já é algo que... Lembram do Uber, quando veio? Lembram do Airbnb? Então, o coaching jurídico é uma onda também que não sai mais, né? E porque é uma realidade... Até então, imaginávamos que só o saber jurídico, só a sapiência jurídica seria o suficiente para conduzirmos a nossa vida profissional e termos sucesso na advocacia. Agora estamos entendendo que precisamos entender de pessoas, precisamos entender, sim, do direito, precisamos estudar, como o doutor Luiz Gustavo falou, é uma busca incessante, né, do conhecimento, sim, mas o conhecimento não só na área jurídica, o conhecimento na área, o conhecimento como pessoa. Nós precisamos entender quem nós somos, para poder entender quem o nosso cliente é, para poder entender, como o doutor Luiz Gustavo tem aí, chegou a fazer psicanálise, é isso, né, doutor? Chegou a fazer psicanálise para poder entender melhor a área dele na área de direito de família, enfim. E registrar mais uma vez os nossos agradecimentos aí. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Temos mais 20 dias pela frente, vai ser aí um transbordamento de conhecimento e painéis. Forte abraço, doutor Rafael Búrigo. Obrigado também, viu? Obrigado, doutor Ricardo. Sempre uma alegria, uma satisfação ouvi-lo. Finalizamos agora, né, com o Marinoni, para tecer seus comentários, para a gente encerrar essa noite, essa primeira noite desse mês da advocacia, que está sendo uma repercussão excelente. Doutor Marinoni, por favor, a palavra é vossa. Acredito que já tinha feito os meus agradecimentos, não sabia que a gente ia voltar, então, mais uma vez, eu agradeço a todos que estiveram presentes, obviamente. Obrigado, Raquel, pelas considerações. Eu sou teu fã e a gente tem uma ligação muito bacana, assim. Ricardo, muito obrigado. É sempre um prazer, né, estar também sempre aprendendo contigo e ouvindo o que você tem para dizer. Enfim, né, eu acho que não tenho mais muito a colocar em termos de debate. Eu acho que o debate poderia ser infindável, né? Mas, mais do que agradecimentos, eu confesso que eu fico muito emocionado. Eu fico muito emocionado não só pelo convite, mas eu fico muito emocionado. Eu sou um pisciano de fáceis emoções, mas de poder contribuir, de poder falar um pouco sobre mim de uma forma um pouco mais aberta, coisa que é um pouco difícil às vezes. Então, eu também quero estar sempre disponível para quem quiser e para quem quiser conversar sobre a advocacia.
a maneira como eu exerço a minha advocacia, e mais uma vez agradecer a todos vocês. Amanhã continua o nosso mês da advocacia, tem palestra já às 11 horas da manhã, já quero fazer a chamada aqui com advocacia, inovação e startups. Como os escritórios estão promovendo essa transformação com o Dr. Felipe Senhorinha Rosa, meu colega na comissão de inovação, da qual eu sou vice-presidente aqui na OAB de Santa Catarina, não estava ali no currículo que o Dr. Rafael leu, mas eu sou vice-presidente aqui. Eu falei para o Senhorinha que eu ia fazer a chamada, que é a primeira palestra de amanhã. E me despeço também com um pensamento do poeta Rumi, poeta do século dos anos 1200, que fala muito sobre o amor, e ele era também jurista. E eu me despeço com a seguinte frase: ontem eu era esperto, então eu quis mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então eu estou mudando a mim mesmo. Que a mudança comece dentro de nós. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, Marinoni. Encerramos, então, este primeiro dia, né, do mês da advocacia, conclamando e convidando a todos, que serão 21 dias de evento, 62 painéis, 250 palestrantes e mais de 100 horas de cursos e conferências. Isso demonstra o quão grandiosa é, de fato, a nossa profissão e a nossa instituição. Convidamos novamente a todos que, de forma gratuita, possam participar de um evento dessa magnitude, desejando a todos e lembrando que a advocacia é forte ontem, a advocacia é forte hoje, a advocacia é forte sempre. Somos indispensáveis à administração da justiça. Presidente Rafael Horne, Marcos Vinícius Motter Borges e Pedro Miranda Oliveira, parabéns pelo que foi feito e está sendo feito pela instituição nesses 21 dias de plena cultura e conhecimento jurídico em prol da advocacia. Muito obrigado a todos e a todas. Uma boa noite. Contem sempre conosco. Forte abraço.